Olá, você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. Este é o primeiro vídeo do ano de 2022, então é muito bom ter você comigo aqui mais uma vez por mais um ano. Muito obrigado, muito obrigado. O tema de hoje é coach e a montanha das ilusões. Será que existem técnicas e segredos para transformar uma pessoa medíocre em uma pessoa extraordinária? Treinamentos exclusivos para uma evolução sobrenatural, mentorias excepcionais capazes de destravar, libertar, potencializar, levando a pessoa a uma condição de poder e conquista e prosperidade? É sobre isso e muito mais o vídeo de hoje, então fica até o fim que vai valer a pena. Bom, eu preciso te fazer aquele pedido que eu sempre faço aqui, carinhoso, amoroso para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clique aí no botão vermelho e se inscreva. Vai ser uma bênção ter você com a gente. Ative também o sininho de Belém aí das notificações para você ficar por dentro sempre que tiver vídeo novo aqui. Deixa também aquele teu like bendito, aquele teu comentário glorioso, porque isso traz uma relevância para o nosso conteúdo e ajuda bastante. Beleza? Bom, agora vamos para o assunto do vídeo. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, se está acompanhando essa notícia agora dessa semana, que um desses profissionais de desenvolvimento pessoal, conhecido como coach e um coach messiânico, ele e mais 32 pessoas foram resgatados de uma montanha, mais precisamente lá do Pico dos Marins, na região da Serra da Mantiqueira, depois de passarem um sufoco com um real risco de vida por causa de péssimas condições meteorológicas. Pois é, esse líder desejava utilizar a subida ao pico com essas pessoas como símbolo de superação dos obstáculos, como uma espécie de peregrinação espiritual, de automotivação, mas os planos foram por água abaixo, ou seria melhor dizer, montanha abaixo. O tenente Pedro Ayrara, membro do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, chegou a demonstrar sua indignação nas redes sociais pela imprudência do tal coach que, em todo momento, mesmo estando diante do mau tempo, não abortou a missão, ao contrário, minimizou o perigo iminente de forma irresponsável e colocou a vida daquelas pessoas em grande risco. E eu só estou trazendo essa notícia aqui para você, para a gente usar isso aqui como ponto de partida para a nossa análise profunda do tema. Porque essa história aqui é bastante ilustrativa, por que não dizer até profética, né? Estão elevando os olhos para os montes e não estão entendendo que o socorro vem do Senhor. Estão projetando sua segurança na própria montanha. Influencers, coaches, líderes, mentores, querendo se transformar em gurus espirituais, guiando seus seguidores ao pico de suas próprias ambições. Poderá um cego guiar outro cego? Não é isso que está escrito na palavra? Estão subindo ao monte errado com motivações equivocadas e fica ainda mais tenebroso porque alguns estão travestidos de cristãos, misturando conceitos bíblicos verdadeiros com suas psicoses de mercado desvairado. Uma frase que eu encontrei num desses sites aí, desses gurus. Eu acredito que através da internet você é capaz de ativar o seu próprio propósito, transbordar na vida de milhares de pessoas e explodir nessa terra, fecha aspas. É muito lindo se for só para alimentar a alma ambiciosa de muita gente, mas é patético se o intuito for uma vida espiritual. Ter uma vida abundante, ativa e cheia de propósitos só é possível cheio do Espírito Santo. Sem Jesus, nada podemos fazer. Não temos poder ou capacidade alguma que venha de nós mesmos. Desça do monte da falsidade e suba o monte da intimidade. Veja o texto de Atos 8, versículo 9 ao 14, que diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ao que todos então davam ouvidos a ele, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Entendendo então que muitos desses coaches supostamente evangélicos se enveredaram pelo caminho do ilusionismo, é isso que eu entendo.
Acham que têm grande poder ou se sentem os grandes vultos midiáticos e usam suas técnicas de persuasão para dominar e iludir. Alguns culposamente, outros dolosamente, porque eu acredito que alguns até se autoiludiram a tal ponto que estão sinceramente enganados. Estamos numa geração cheia de Simãos mágicos. A princípio, o próprio Simão abraçou a fé, porque ele estava extasiado pelos sinais e os grandes milagres. Mas veja o que acontece adiante quando você lê o texto de Atos 8, versículo 14 ao 24, que diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados, então, em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Essa é a realidade de muita gente ainda hoje. Querem comprar o prestígio, o poder, a autoridade, dons, mas são corações corrompidos, cheios de amargura e laços de iniquidade. Pagariam a quantia que fosse para ter o que os apóstolos tinham, mas o poder de Deus não se compra, porque o Espírito Santo não está à venda. Simão se encantou com o poder de Deus e achou que pudesse manipulá-lo como fazia com a mágica, né? Achou que o dinheiro que ele tinha nas mãos poderia garantir sua posição. Que o Senhor perdoe o intento do coração de todos aqueles que estão sendo movidos ainda hoje pela ganância, que ainda nesse tempo eles consigam achar arrependimento. Olha outra frase de efeito num desses sites mágicos que eu encontrei. Abre aspas. Aqui não tem nada que o seu corpo quer, mas tem tudo o que a sua alma precisa, fecha aspas. Que alma? E o que a alma precisa, irmãos, no final das contas? Muitas vezes a nossa alma vai ser extremamente enganosa, vai querer justiça própria, vai querer conforto, vai querer mentir, vai querer dormir, vai querer comer, vai querer fugir, vai querer o que é dos outros, ou seja, querer o que não se deve querer. Não dê ouvidos à alma caída. A verdade é que precisamos alimentar o nosso espírito. É o espírito que discerne todas as coisas. Outra frase do site do Líder da Montanha. Veja, abre aspas. Tem acesso a 10 anos de resultados em apenas um único ano. Fecha aspas. Ah, tá. Então, quer dizer, não há tempo para todas as coisas debaixo do céu, então? A Bíblia está equivocada. Aliás, o texto bíblico está atrasado. O amado guru tem um acelerador celestial para interferir nos resultados físicos quânticos do amadurecimento e das experiências da vida das pessoas. Percebe a ilusão? Você entende que isso é só mágica retórica digital? Isso, para não falar que o tal coach está bem desatualizado mesmo, porque eu participei de uma instituição religiosa muito tempo atrás, na década de 90, que já usava esses artifícios aí, inclusive na mesmíssima pegada, né? Só que com aquele ar profético. Vamos viver realizações 10 em um ano, né? Quer dizer, de lá para cá, ou ele rolou um copiou-colou, ou ele foi formado na mesma escola ilusionista do neopentecostalismo. Voltando para a nossa história, é o seguinte, né? A nossa história inicial. Ainda bem, eu desejo que todos desçam, né? Aliás, todos desceram da montanha, são os salvos, porque os bombeiros estiveram lá, realizaram aquele resgate, mas o que eu quero é que vocês todos desçam das montanhas, das ilusões mentais e ingressem na realidade de la casa espiritual. Como sempre, não fique sozinho. Gruda.